Bom dia, a paz do Senhor. Pessoal, eu estou aqui para contar para vocês uma história, tá bom? Eu vou tirar a máscara porque eu estou sozinha aqui no quarto para facilitar a compreensão da história. Certa vez, Daniel tinha sido levado cativo, ele e seu povo, para a Babilônia. E chegando na Babilônia, ele não perdeu o costume de adorar o Deus de Israel. E o costume de Daniel era adorar o seu Deus. Mas ele estava numa terra estranha, uma terra onde ele foi levado cativo, né? Estava sendo escravo, né? A história é grande, essa história, né? Mas Daniel não estava na sua terra natal, ele estava na Babilônia. E lá na Babilônia existe o seu próprio Deus, né? Eles têm os seus próprios deuses, que são deuses pagãos, diferente do Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, imutável. Então, Daniel servia a Deus, mas ele servia também no palácio do rei Dário. E Daniel, outros seus amigos também estavam juntos, né? Eles foram escolhidos porque eles tinham uma sabedoria em comum, né? Em relação a outras pessoas. Então eles foram escolhidos para estar servindo nesse palácio. Então Daniel ficou muito amigo íntimo do rei Dário, né? E isso causou muita inveja. As pessoas que conviviam também ali se sentia, em vez de ficar feliz, né? Porque Daniel estava sendo bem, tinha um apreço muito grande pelo rei. Aquelas pessoas elas começaram a perseguir a Daniel. E conversando com o rei, essas pessoas falaram para o rei, né? Faz um decreto aí para as pessoas adorarem aos nossos deuses, né? E quem for pego adorando outros deuses, que seja jogado na cova dos leões. Porque o nosso Deus, os nossos deuses são bem maiores. E aí, são os conselheiros, esses eram os conselheiros do rei Dário, né? E o rei Dário, sem pensar, ele simplesmente concordou, claro, né? Falou, não, beleza. Pegou o anel né? E aí, essas pessoas saíram da presença do rei e começaram a perseguir a Daniel, né? E aí pegaram Daniel adorando ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, e foram à presença do rei e falaram, olha, rei, nós pegamos Daniel adorando a um Deus estranho. E não é a primeira vez, a gente vê isso direto. Ele costuma orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. E hoje, depois do decreto, nós pegamos ele fazendo isso. O rei se entristeceu no seu coração, se abateu, porque Daniel era muito amigo do rei. O rei tinha um apreço muito grande por Daniel. Daniel foi escolhido
para estar ali naquele palácio. Depois disso, o rei autorizou sim que lançasse Daniel na cova dos leões. Mas ele perdeu a sua paz, não conseguiu dormir a noite inteira. E quando foi de manhã, ele foi até a cova onde foi jogado o seu amigo Daniel. E gritou em voz alta, além de estar com a sua voz trêmula também. E gritou: Daniel, será que o seu Deus te livrou da cova dos leões? Daniel. E o que houve? Daniel prontamente respondeu: Ó, meu rei, estamos aqui, estamos bem, né? Porque Deus tinha enviado um anjo para proteger e livrar Daniel dentro da cova dos leões. E Daniel subiu da cova, ileso, mas junto com Daniel subiu a presença de Deus, porque a presença de Deus estava em Daniel. Por isso, dano algum aconteceu com Daniel, porque aqueles leões eram leões famintos. Eles não eram alimentados justamente para quando ser jogado algum malfeitor dentro da cova, os leões abocanharem. Então, o que acontece? Dário falou: Daniel pode adorar o seu Deus, está liberado para adorar o seu Deus. Eu não quero ninguém mais falando do Deus de Daniel, porque este é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. E Daniel assim pôde retornar à sua vida rotina de adorador, mas o rei tomou uma decisão. Todos aqueles que vieram me induzir a fazer aquele decreto, todos eles joguem eles e suas famílias dentro da cova dos leões. E quando a pessoa não tem a presença de Deus na sua vida, é muito triste o seu fim, pois não houve misericórdia. E ao ser lançado aquelas pessoas e suas famílias, os leões devoraram elas no alto, não esperou nem chegar no fundo, os leões abocanharam no alto. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa história? Que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, não é? Por esses dias estivemos aqui em quarentena na minha casa, respeitando, né, as autoridades, fazendo uso de máscaras, usando o álcool em gel, lavando as mãos, protegendo, né? E não recebemos visitas após saber que estávamos com o Covid-19. Eu, no início, não sabia, porque estavam todos saudáveis lá no meu trabalho, no meu nível onde eu trabalho, no andar que eu trabalho, não tinha ninguém com Covid. Mas no andar de cima tinha, né? Mas até então estava saudável, estava tudo bem. Mas o meu esposo, ele ficou com a garganta dolorida. E isso daí é um costume, ele sempre vira e mexe, ele tem problema de garganta. E aí eu fiquei esperando, né? E cuidando dele. Assim que eu terminei de cuidar do meu marido, eu adquiri o vírus. Só que até então eu não fiz exame, não tinha feito exame no meu marido. Mas eu, como eu não fico doente, não costumo ficar doente, então no primeiro sintoma eu já peguei afastamento, fui para o hospital, porque a gente não pode sentir o sintoma, não pode continuar a vida normal. Tem que ir para o hospital
pegar afastamento e ver se realmente está com a Covid. E eu não sabia, fiquei 8 dias esperando para poder fazer o exame. E ontem eu fiz o exame e deu Covid-19. Mas o que acontece que nos meus sistema de defesa tinha uma defesa maior. O poder do sangue de Jesus. E o Covid-19 foi derrotado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus, porque o exame deu que eu tive contato com o Covid-19, mas o meu sistema de defesa me protegeu e não estou passando mais para as pessoas. Eu não passei para ninguém mesmo, né? Mas quando eu fiz o exame, eu estava no 8º dia, e no 8º dia, tecnicamente, não está mais passando para outras pessoas. Mas o doutor pediu para eu ficar mais 6 dias para completar os 14 dias de quarentena. Então eu estou aqui agradecendo a Deus porque o Senhor me livrou na cova dos leões. Então não se preocupe se Deus não te livrar antes da cova, porque o nosso Deus, ele livra antes, ou ele pode te livrar na cova dos leões. O mais importante que nós temos que ter é a convicção de que nós realmente servimos ao Deus de Israel. Obrigada a todos também que oraram por mim. A palavra de Deus diz que o efeito da oração, ela tem um efeito bombástico no reino espiritual. Ela pode muito em seu efeito. Então, muitas pessoas estavam orando por mim. Muitas pessoas da minha confiança. E o Senhor ouviu a oração dos santos. E hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho, agradecendo a Deus pela vitória que Ele me deu. Amém?